fala algo muito interessante, esse lance que ser heterossexual não é sinônimo de ser santo. E os heterossexuais casados, como você mencionou, também têm as suas tentações. E não tem esse chip no casamento, né? Eu uso o exemplo do chip. Seria muito bom se no casamento a gente recebesse 2 chips e colocasse, ó, agora você só vai ter desejo por A e por B. Mas... eu chamo de efeito do Frodo. Você coloca um anel e some, entendeu? Você só tem... efeito Frodo seria sensacional. Seria sensacional. Mas, vamos lá. A gente... agora um assunto meio para casados, agora solteiros tapem os ouvidos. Mas nós somos casados... e apesar de nós não termos, né, a gente ter tentações que fogem daquilo que foi programado para o casamento, ainda assim, de vez em quando, a gente transa. Certo, de vez em quando. Exato. E o que acontece? Então, as nossas pulsões sexuais, de alguma forma, são atendidas. Então, nós somos um casal, nós temos a relação sexual, tudo bonito, legal, bacana. Mas a gente tem tentações, enfim, a gente luta com elas, essas DMs e por aí vai. Então, o que acontece? Mas como fica a atração homoafetiva? Como é que alguém, jovem, adolescente, ou até casados, né, como tu deve conhecer pessoas casadas que lutam com essa atração, como é que fica isso? Porque como é que fica a questão da pulsão sexual? Porque a gente ainda consegue, de alguma forma, extravasar, né? E quem tem a pulsão homoafetiva, ela não consegue extravasar isso. Então... como é que faz? Compra um saco de pancada? Não. Maratona um dorama? O que acontece? Assim, como é que se dá esse lance? Ainda que a gente não seja os nossos afetos, você falou que eles são importantes. Claro. Né? Então, e as pulsões sexuais, como é que a gente poderia trabalhar isso? Pergunta. Olha, bem simples. Eu entendi. Veja, quando eu digo que todos nós estamos diante de atrações capazes de nos levar a cair, isso é um fato, independente do sexo que façamos. Eu vou começar por aí, tá? Boa. Então, Davi, quando adulterou, ele não era casado. Ele era casado com Harém. Ele herdou todas as esposas de Saul, já tinha as dele, e ele adulterou a si mesmo. Então, o primeiro ponto é esse: o casamento não te santifica. Segundo ponto, a sexualidade fácil... é como se uma sexualidade fosse mais fácil que a outra, né? A do casado é mais fácil que a do cara solteiro, que tem uma atração homossexual. Mas no fundo, na vida prática, a sexualidade fácil é sempre a do outro. A minha é difícil. Porque a minha é a única que eu experimento. E a tentação vai vir exatamente para se encaixar no tipo de cobiça que eu tenho. Então, a tentação sempre será certeira, de acordo com a cobiça do meu coração, como diz Tiago, né? Cada um é tentado de acordo com a sua própria cobiça. O solteiro, veja, o solteiro que tem atração heterossexual também está, teoricamente, em celibato, temporário que seja, né? Quando eu fui solteiro, eu fiquei sem fazer sexo. Poxa, era fácil eu não fazer sexo com uma mulher solteira? Aí você diz assim, não, um dia você vai casar. Eu fico imaginando, eu sempre conto essa história. Imagina que você tem 17 anos, com muito hormônio, você está apaixonado por uma menina, você é heterossexual, e essa menina tira a roupa e fala, vamos transar. Aí você fala assim, não, nem me tenta, porque daqui a 15 anos eu vou casar, irmão. Eu não senti nada. Então, o solteiro, independente da atração que tem, se ele decide que vai fazer sexo só quando casar, vai ter de lidar com atrações fortes, inconvenientes, as suas decisões de fé. Com isso, eu vou fazer um adendo. Eu concordo que quem tem atração homossexual tem adições, tem dificuldades que eu nunca experimentei. Então, eu não quero aqui menosprezar a experiência única, de forma alguma. Aliás, eu acho, inclusive, que vai ter autoridade, vai passar por coisas que eu nunca passei. Eu não tenho nenhum problema em assumir isto. Entende? Nenhum problema em assumir isso. Então, a pessoa vai viver uma realidade diferente, até por causa do estigma que ela carrega. Agora, a única coisa que eu posso dizer é que, diante dos afetos desse coração, ele vai precisar encontrar realização e felicidade em Cristo. Por quê? Porque, como eu expliquei, se você tiver todos os seus desejos satisfeitos, mas não tem Cristo, você não tem nada, você tem o vazio, você tem o vácuo.
o fato de alguém casar não santifica. Metade dos casamentos acabam. Boa parte disso tem a ver com adultério. Então, o fato de fazer sexo não santifica, o fato de casar não santifica. Aliás, o sexo no casamento pode ser o motivo pelo qual você vê pornô. Eu cansei de ver isso. Por que você está vendo pornô? Não, porque fazer sexo com a minha mulher é muito difícil. Ela não quer fazer sexo toda vez que eu quero. Ela não faz o sexo que eu quero que ela faça. Então, o sexo no casamento pode ser, na verdade, um estressor. Um problema a ser resolvido. Então, ele não tem o poder de santificar ninguém. E essa pessoa que vai viver uma vida com atração pelo mesmo sexo, terá de encontrar em Cristo a sua satisfação. Eu sei que isso é difícil, isso não é popular, isso aí nos remete a uma vida de celibato, só que a nossa comunidade contemporânea, a igreja contemporânea, parte dela, uma boa parte dela, entende que o celibato é uma semi-morte. Entende? A gente entende que viver em celibato é uma coisa absurda, é uma coisa desumana, é uma coisa completamente implausível. E não é isso que a Bíblia ensina no Novo Testamento. Ah, mas você casou, as pessoas me acusam, né? Mas você casou. Veja, eu não estou defendendo a minha história, estou falando das Escrituras. Para as Escrituras, ou você casa e pode ser feliz, ou você não casa e você pode ser feliz. As Escrituras no Novo Testamento não garantem felicidade no casamento. Paulo mesmo, ele até, olha, gente, é bom não casar, né? É bom não casar. Aliás, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Quando Jesus fala Você está falando até agora, cara. Desculpa. Eu estou falando muito. Tá tudo bem. Desculpa. É porque assim, quando Jesus fala de divórcio, é Mateus 19, eu acho. Tá por ali. Tá por ali. Quando ele fala de divórcio, a reação dos discípulos é assim, poxa, então se só pode divorciar por esse motivo, que era o adultério, é melhor não casar. Os discípulos falam isso. É melhor a gente ficar aqui. Nessa hora Pedro vai assim, rapaz. Não, é tanto aí que Jesus fala do eunuco. É por isso que Jesus fala do eunuco, porque a reação dos discípulos é casar é muito difícil, é mais fácil ficar solteiro. A gente inverteu essa lógica. Se ficar solteiro é derrota. Aliás, eu quero abrir um parênteses. Eu sei que tu nem acabou o lance. Não, já acabei. Pelo amor de Deus. Mas o Yanomami, Yanomami é ótimo. Sacanagem. Maravilha. Ô, Yamarino, na tua opinião, bem a tua opinião mesmo, eu não sei se tem uma resposta certa para a pergunta que eu vou fazer agora, mas pegando esse gancho que o David falou, será que o movimento evangélico brasileiro, vou falar da nossa realidade, não adianta a realidade americana, ainda que a gente copie a realidade americana, mas tu acredita que o movimento evangélico brasileiro dá uma certa ênfase e até de alguma forma idolatra o casamento e, consequentemente, o ter filhos? Sim. Por quê? C.S. Lewis, no Quatro Amores, ele explica duas coisas, né? Aquele amor necessidade e o amor doação. Como você se relaciona com alguém, né? Eu estou fazendo algo para você e eu te escravizo a mim por causa das coisas que eu faço para você, numa boa intenção, mas eu mal entendo o amor, eu não consigo entender o que é o amor. E o C.S. Lewis tem um outro trabalho que é a Alegoria do Amor, que é um outro livro dele, e ele vai trabalhando historicamente a ideia do porquê que as pessoas casavam, do porquê que eu vou estreitar os laços com outra pessoa e fazer uma aliança com ela. Lá no mundo antigo, a aliança no casamento era feita porque era um negócio. Ele tinha uma filha, eu tenho um filho, e a gente combinou, sua filha vai casar com meu filho, a gente tem isso aqui, e esse era o casamento. Isso funcionava dessa forma. Sim, preservação da propriedade, tinha uma série de coisas. Por N motivos. Isso foi transicionando para outros significados, até o significado do que a gente está mais acostumado com hoje, que é eu estou apaixonado por ele. Exato. Então eu vou casar por ele. Então, eu gosto dela. Então a gente se apaixonou, a gente namorou, a gente noivou e casou. A gente transicionou esse lance do casamento, que era mais um contrato mesmo, ipsis contrato, para um lance de vontade. Tanto que se apaixonar antigamente era um problemão, né? É só olhar para Jacó. Não podia, era um grande problema. Era analfabeto, né? Jacó se apaixonou e casou com a irmã errada, irmão. Então, foi enganado. Porque tava porre, né? Se verdade. beber não casa, o filme. Mas acho que o grande lance é a transição de o porquê que você casa. Eu caso porque eu vou ser feliz assim. O grande trunfo do período. Eu vou ter relação sexual. Eu caso porque eu vou conseguir, conseguir ficar com a pessoa que eu quero. Eu caso porque eu vou ter sexo todo dia. Todo dia, imagina.
Você vai ter todo dia. Você está vendo que colocou o lance da felicidade a depender disso? sim. E a gente coloca hoje. É evidente isso pra gente. Na maioria das igrejas, quando você está solteiro, qual a pergunta que todo mundo faz? E aí, quando você vai casar? Quem tem mais de 30 aqui e é solteiro, levanta a mão, por gentileza. Desespero. Quem tem mais de 30... Gente, não é pra passar vergonha. Você já tem 30 e tá Já solteiro. passou vergonha, 30 anos. Vai lá. David. Mais de 30 Você tá e tá 30 anos solteiro. passando vergonha, mano. Vai. Davi vai abrir o Não, bonde mas dos Eu queria falar uma desesperados. coisa sobre isso. Não, eu quero que você fale, mas é real esse lance aí, né? Uma pressão, né? Casar, virar titio, virar titia, vai empoeirar o útero, essas coisas todas, né? Poeirar o útero. É? Nunca ouviu essa? Agente 86, cara. Agente 86, filmaço de ação com comédia. Steve Carell, Anne Hathaway. Eles têm uma conversa muito profunda no avião. E ele fala, a gente vai ter filhos ou não? É que pela sua idade já está empoeirando o útero. Meu Enfim, eu Deus. decoro essas coisas. Eu não sei se tá C.S. Lewis e tal. Eu cito Steve Carell em Agente 86. Mas vamos lá, David. Cara, fala aí. é que o solteiro se define pelo que ele não tem. Eu não tenho casamento. Ora, sempre quando nos definimos pelo que não temos, o resultado é o quê? Frustração, descontentamento. Porque você fica naquilo, eu estou na antessala da felicidade. Quando eu casar, aí eu serei, eu terei. A Bíblia não define o solteiro pelo que ele não tem. A Bíblia define o solteiro pelo que ele tem. Tanto é que Paulo fala, o solteiro tem uma oportunidade de servir e desfrutar do reino que o casado não tem. Aí muda completamente de perfil, porque o solteiro pensa a vida pela falta. Quando eu chegar lá, entende? Então isso vira uma linha de chegada. Agora, também há quem diga que há na nossa geração gente que idolatra a solteirice também. Boa. Tem uma galera que também idolatra a solteirice, não quer casar porque não quer confrontar alguns esquemas também, que de certa maneira são confortáveis, né? Porque o casamento é Que desconfortável. o casamento é desconfortável. O Tim Keller, ele fala que o casamento, ele compara, né? Aquele livro O Significado do Casamento, ele compara assim, olha, quando você casar vai ser como uma ponte, que é você é uma ponte, e vai passar um caminhão de várias toneladas por essa ponte. Aí você acha que está tudo bem com a ponte, está tudo bem, você está ali lindo, maravilhoso, só que quando passa o caminhão, aí começa a perceber que tem uns tijolos faltando. Vai mostrar que a ponte vai mostrar as falhas. tá cheia de O falhas. casamento, ele vai confrontar você, o casamento vai mostrar... não só o casamento, tá? Mas qualquer relacionamento profundo vai Galera, mas incomodar. O David citou na pregação dele Gênesis. E algumas pessoas, tipo muitas, usam Gênesis para dizer que a gente tem que casar e se multiplicar. Inclusive, até por conta disso, há uma pressão para os casados que não têm filhos. E aí, quando vai nascer? E aí, cadê o bacuri? Cadê a criança? Tá? Há essa pressão, como se não ter filhos fosse pecado, né? Então, assim, também há esse lance aí. Tipo, Gênesis não está dizendo que a gente tem que casar? É uma excelente pergunta. Veja, tem um Claro livro que é do... excelente, mano. Tem um livro do Piper. Leiam um livro do Piper, John Piper, chamado Casamento Temporário. Ele explica isso aí. Veja, o Velho Testamento, Deus prometeu para Abraão que ele teria o quê? Muitos filhos. Muitos filhos. Isso. ele- Então, a formação do povo de Deus dependia de quê? De parir, irmão. Todas as mulheres do povo de Abraão, quando pariam, estavam sendo usadas por Deus para que ele cumprisse a sua promessa. A formação era biológica, Deus estava formando um povo biologicamente. O nascimento, o descendente, inclusive a descendente de Jesus, tinha que chegar até Jesus. Então, não tem solteiro de boa no Velho Testamento, com exceção talvez de Daniel, que provavelmente era eunuco. Há controvérsia, mas provavelmente que não aparece a família dele. E Jeremias, que foi o quê? Ficou solteiro porque Deus estava mostrando o juízo para o povo, falando, você vai ficar solteiro, não vai em casamento. Quando a filha de Jefté chora, ela vai ser sacrificada, né? E ela diz assim, o texto diz assim, e ela foi chorar a sua virgindade. Ela chora porque não casaria. Ela não chora nem porque ela morreria, porque ela não casaria. Então o casamento e o descendente era uma necessidade missional, missológica, de formação do povo. O que acontece no Novo Testamento, os termos são inclusive espelhos, porque é um novo nascimento. O povo agora não é mais, não se acrescenta no povo de Deus pelo simples nascimento biológico. Você pode ter 10 filhos
e nenhum ser discípulo de Cristo. Você precisa nascer de novo. Então, no Novo Testamento, você inaugura uma nova maneira de enxergar a família de Deus, a salvação, a formação do povo. E não quer dizer que a gente não deve ter filho. Não é isso. Ter filho é uma bênção. Aliás, deixa eu falar isso de uma vez por todas. Se você quer casar, você não está em pecado, viu, irmão? Está tudo bem querer casar. Você quer ter filho? Está tudo bem. Então, aqui ninguém... Não querer ter filho também não é pecado, ninguém irmão. está advogando que você não deve querer casar. Está tudo certo. Casamento é um projeto de Deus também. E ter filho também pode estar tudo bem. É que as escrituras, elas contam uma história. Você pega Gênesis 1, não é bom que eu esteja só. Você chega a Paulo dizendo é melhor que não case. Dentre esse texto e esse texto tem uma história. Uma história teológica que as coisas vão evoluindo neste sentido. Então, a ênfase do Novo Testamento está na família da fé. Tanto é que Jesus não tem discurso sobre família biológica. Ele tem discurso sobre família da fé. Porque Jesus não gostava da família biológica? Não. É que a ênfase dele, ele como um solteiro, inclusive aos 30, né? Ele tinha um discurso de é mais importante obedecer a Deus do que ter filho. É mais importante nascer de novo do que ter filho. E assim vai. Então está tudo bem querer ter filho, é uma bênção. Mas a Bíblia, ela conta uma história que o fato de ter um descendente vai mudando de lugar dentro da história bíblica. É assim que eu enxergo. E a Marina quer dar uns 2 centavos sobre isso? Ou vamos para a última pergunta? Eu acho que isso resume bem o que a gente estava falando até agora, que é a troca de qualquer coisa. Você colocar isso no lugar de Deus. Você trocar criatura ou derivados de criatura pelo... o Criador pela criatura ou pelo derivado da criatura. Não é Deus que é a minha fonte de felicidade última, não é Deus que é aquilo que é ideal para mim, mas é qualquer outra coisa, seja ter filho ou não ter filho. E a ordem do Velho Testamento é faça um discípulo. E um discípulo pode ser teu filho ou não, biológico. Exato. Pessoal, vamos só estabelecer, as perguntas têm a ver com o tema que foi pregado, assim, tal, né? Calvinismo e arminianismo, você ouve lá no Bibotalk. Beleza, tá. Vamos lá. Tem perguntas aqui. Eu vou fazer uma, acho que para a gente encerrar, que é um discurso bem moderno. Como explicar a frase? Ou melhor, como refutar a frase? Toda forma de amor é válida? Clássica. Essa é clássica. Toda forma de amor é. Como é que a gente refuta isso à luz das Escrituras? A Bíblia é o inverso desta frase. No Novo Testamento, Jesus diz que toda obediência a Deus depende do quê? De amar a Deus de uma determinada forma. O problema não é amar a Deus é fácil. Atenção, amar a Deus é fácil. Amar a Deus do jeito que Ele mandou é só a graça que te ensina, que é amar de todo o coração, alma, força e entendimento. Se existe uma maneira certa de amar, é porque existe uma maneira errada de amar. Então, você peca, porque se toda obediência se resume a amar de uma determinada forma, toda vez que eu desobedeço é porque eu estou amando alguma coisa mais do que a Deus. Eu estou amando errado. Se eu soltar o meu coração, eu não vou amar a Cristo mais do que a tudo. Eu vou amar idolatricamente e cobiçosamente. Então, se eu soltar o meu coração, eu não encontro a Deus, eu encontro o meu próprio ego. Entende? Eu vou encontrar a mim mesmo. Basta você amar, Deus é amor, se você amar, você encontra Deus. Não, você encontra você mesmo. Porque na frase Deus é amor, a palavra mais importante não é amor, é Deus. Deus define como eu devo amar, não é a minha experiência afetiva, que eu chamo de amor, que define a natureza de Deus. Portanto, o amor é o nosso problema. O amor é o nosso problema. Eu não sei, tudo que eu estou aprendendo a fazer, desde que eu converti, desde que eu nasci de novo, é amar a Deus de um jeito diferente. É amar a Cristo mais do que a tudo, mais do que a mim. É isso que eu estou aprendendo a fazer. Portanto, como é que toda forma de amor pode estar certa diante de Deus? Existe uma maneira certa de amar e uma maneira errada de amar. Isso é a Escritura.
Muito bom. O resto é cultura contemporânea. Pessoal, perguntas que David Hiker responderá no seu Instagram, David. Estou agora aqui Maravilha. te encarregando, abrir uma caixinha hoje. Lógico, eu vou Ok? ignorar todas. Exato. Vai lá. O David Hiker vai responder. O que é virgindade? Virgindade é Seria um signo. simplesmente o ato em si? Como? Um signo. Ótimo. O rompimento do ímen para a mulher, por exemplo. É só a mulher tem, inclusive. Homem tem ímã, gente? Não, acho que não, né? Ó, isso aí é... O ímã Boa, do- tem isso é- freio. tem Isso é freio. preconceito, tá? Vamos lá. O homem tem... Deixa pra lá, velho. Vai falar Deixa uma pra besteira. lá. Você vai falar uma besteira. Biblicamente falando, qual seria a forma mais sábia de se relacionar? Fazer corte, namorar, amizade intencional para noivado? Qual seria a forma mais legal? David Hiker vai responder no Ai, seu velho, Instagram. vocês insistem nisso. Exato. Deixa, é a dúvida da galera. Eu tô brincando, é legítimo. E a Marina vai responder: quais são os principais pontos da doutrina do calvinismo que o distingue das outras teologias cristãs, como essas diferenças influenciam a compreensão do cristianismo? Uau. Só essa. Tá? Uma Ouça aula Bibotalk. sobre, uma aula sobre calvinismo. E acabou o Toca no Assunto de hoje.